Bem-vindos ao SOS OAB. Essa é a nossa primeira aula de Direito do Trabalho e a gente vai começar falando sobre a natureza jurídica desse ramo do direito, né? Esse é um ramo da ciência do direito que estuda as relações de trabalho, os sujeitos da relação de trabalho, os órgãos que protegem o trabalhador. E é um ramo de direito privado, porque regula interesses particulares. A gente começa estudando o primeiro tema, que são as fontes do direito do trabalho. Aqui, a gente não tem, né, o direito não é uma ciência exata, então a gente não tem uma divisão objetiva, exata, adotada por todos os autores. Os autores divergem nessas classificações. Eu vou começar aqui com a divisão do Hermes Cramacon. Ele divide as fontes em fontes formais, fontes materiais e fontes supletivas. Por outro lado, a gente tem a Carla Romar, por exemplo, que ela divide em fontes formais e fontes materiais. Eu vou falar um pouco sobre a Carla Romar, mas eu vou tratar hoje desse tema segundo o Hermes Cramacon, porque, a meu ver, é uma forma mais didática da gente entender essas fontes. Então, começando aqui pelas fontes materiais, as fontes materiais correspondem ao período anterior à positivação, à criação da norma, tá? Todo burburinho social, tudo aquilo que converge para a criação dessa norma é fonte material. Um exemplo disso é a greve. A greve pode resultar, por exemplo, numa negociação coletiva. E essa negociação coletiva, ela vai ser uma norma, né? Então, esse período anterior à criação da norma é a fonte material. E a fonte formal? Fonte formal é a norma posta, tá? A norma que está valendo. A fonte formal, ela pode ser fonte formal autônoma. Quando? Quando quem criou essa norma é um sujeito da relação de trabalho, tá? Como é o exemplo dos regulamentos de empresa. Os regulamentos de empresa são impostos pela empresa ao trabalhador, a empresa é um dos sujeitos da relação de trabalho, portanto, é uma fonte formal autônoma. A gente tem também as negociações coletivas, que a gente vai estudar mais para frente, mas só para a gente entender mais ou menos. As negociações coletivas podem ser acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho. Qual que é a diferença básica entre as duas? A convenção coletiva, ela é celebrada entre sindicatos patronais e profissionais. Sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores. E as convenções, elas obrigam todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E as empresas envolvidas. Perdão, todos os trabalhadores e as empresas envolvidas naquela base territorial, tá, de representação dos sindicatos. E o acordo coletivo? O acordo coletivo, ele é celebrado entre sindicatos de trabalhadores e empresas, tá? Muito bem. E os acordos coletivos, eles obrigam apenas esses signatários. Quais foram as pessoas que assinaram esse acordo? São essas as pessoas obrigadas nessa negociação coletiva. Muito bem. Aqui, as empresas podem ser uma ou mais empresas. E as fontes formais também podem ser fontes formais heterônomas. As fontes formais heterônomas são as fontes impostas por terceiros. Quais são essas fontes formais heterônomas? Constituição Federal, leis, decretos e regulamentos, que são os atos administrativos do Poder Judiciário. A gente tem sentenças normativas, que são as sentenças da Justiça do Trabalho, quando você tem um conflito, uma lide, né, um litígio
coletivo, não foi resolvido por negociação coletiva, portanto, chegou ao Poder Judiciário, né? E a decisão do Poder Judiciário será uma sentença normativa. A gente tem sentenças arbitrais, que são sentenças proferidas por árbitros. Essa arbitragem é constituída por cláusula arbitral, por convenção de arbitragem, né? A gente vai estudar quais são as situações em que cabe arbitragem no direito do trabalho. E a gente tem um outro tipo de fonte dentro da classificação do Hermes-Cramakon, que são as fontes supletivas. As fontes supletivas são as fontes que preenchem, eu vou colocar aqui para baixo, as fontes supletivas são as fontes que preenchem as lacunas do direito, tá? Quando você tem situações que não estão reguladas pelas normas, aí você tem que preencher essas lacunas. E esse preenchimento pode se dar de algumas formas. Por exemplo, por meio de analogia. Analogia é você emprestar, né? Você pegar uma norma que foi feita para uma situação semelhante e aplicar numa situação que não está regulada. A gente tem, por exemplo, costumes. Costumes são práticas que são observadas por uma sociedade, né? São práticas que não estão ali na norma, mas que são observadas, são entendidas como obrigatórias. A gente tem jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de reiteradas decisões dos tribunais sobre uma certa matéria. Jurisprudência. A gente tem princípios gerais de direito, por exemplo, dar a cada um o que é seu. A gente tem equidade, que é o julgamento com base em critérios de justiça e igualdade. Bem perigoso isso aqui, porque não é um critério objetivo de forma alguma. E a gente tem o direito comparado, que é o estudo de diferenças e semelhanças em relação a leis de países diferentes. E o que acontece se o autor, né, ou o examinador considera que só tem fontes formais e fontes materiais? Aí a gente vai observar o seguinte, né? Por exemplo, aqui, jurisprudência. Jurisprudência é uma fonte do direito que provém de um terceiro, né? Que terceiro é esse? São os juízes, né, do tribunal. Essa fonte, se a gente for classificar só fonte formal e fonte material, a gente teria que colocar como uma fonte formal heterônoma, tem origem em um terceiro, né? O costume entraria como uma fonte formal autônoma, porque ele é gerado ali pela própria sociedade, os próprios destinatários da norma, e assim por diante. Se a gente considera essa ordem aqui, das fontes formais heterônomas, a gente pode dizer que as normas que estão no topo da pirâmide, elas prevalecem sobre as que estão embaixo? No caso do direito do trabalho, não. Porque no caso do direito do trabalho, a gente aplica, em regra, o princípio protetor, tá? Que é um princípio que ampara preferencialmente uma das partes na relação de emprego, que é o trabalhador. Dentro do princípio protetor, a gente tem a regra da norma mais favorável. Então, deve-se aplicar a norma mais favorável ao trabalhador por meio da teoria do conglobamento. Você deve comparar as normas em conjunto. Não sendo possível fazer comparação, você extrai de cada uma das normas quais são as disposições mais favoráveis. Só que essa regra da norma mais favorável, dentro do princípio protetor, ela foi relativizada pela reforma trabalhista de 2017. Por quê? Porque essa reforma ela trouxe aqui no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, quando a Justiça do Trabalho for examinar uma negociação coletiva, ela só vai examinar os aspectos externos. Quais são os requisitos de validade dessa negociação, né? Conforme o artigo 104 do Código Civil,
que trata do plano da validade dos negócios jurídicos dentro da escada ponteana, a escada de pontos de Miranda. A escada de pontos de Miranda, perdão. Então, a Justiça do Trabalho não vai interferir no conteúdo da autonomia da vontade coletiva. Segundo o artigo 611-A da CLT, esse artigo ele traz um rol de situações nas quais o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, as negociações coletivas prevalecem sobre aquilo que tiver na lei. E o artigo 620 da CLT determina que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecem sobre as convenções coletivas de trabalho.